Vojvoda, você foi covarde. Você foi covarde, mas você foi covarde para um cara. Fala, seus peixão. Vamos falar dessa derrota do Santos para o Atlético Paranaense fora de casa. 2-1 e tem que ser justo, cara. O Santos não merecia perder esse jogo, não, tá? O Santos criou para vencer o jogo. O Santos teve oportunidades, teve grandes defesas do Santos, teve do Brasão também. Eu acho que um jogo que, pelo placar justo, seria um empate, pelas chances criadas pelos dois times, mas levando em consideração o pasto que é o estádio da Arena da Baixada, e se você é torcedor do Atlético Paranaense, sinto muito. O gramado é um pasto, é ruim para o próprio time de vocês, cara. Vocês conseguiram a vitória, tá tudo certo, não é esse o ponto. O gramado da Arena da Baixada é um pasto. Quando você bota gramado artificial com o motivo de que você não pode ter um gramado natural porque não consegue deixar o gramado natural em qualidade e você bota um artificial e ele é pior que o natural, não tem desculpa. Não tem cabimento a CBF permitir jogo num pasto como esse. O estádio é maravilhoso, mas o gramado é um pasto. Atrapalhou os dois times. Mas para quem está mais acostumado a jogar, óbvio que facilita jogar nesse pasto, que é esse gramado, tá bom? Dito isso, né, não justifica o placar, tá bom? Eu acho que o Santos poderia ter vencido o jogo, assim como o Atlético também, mas pelas chances criadas dentro do que foi o jogo, acho que o empate seria justo, um 2-2, 1-1, né? Tiveram chances claras para os dois lados, né? Os dois goleiros foram bem, né? Mas, também dito isso, no final do jogo teve um pênalti em cima do Moisés, que não foi chamado pelo VAR e a arbitragem ignorou o lance. Talvez porque o Moisés não se jogou no chão, não fez cera, não ficou gritando, né? Ele tentou ficar de pé, mas o fato do zagueiro puxar a camisa dele, ele não conseguiu dominar a bola passou por ele, né? Porque era uma chance clara para o Santos e essa puxada de camisa aí atrapalhou. Foi o que o Zé Ivaldo fez com o Viveiros no primeiro tempo, né? Que o Viveiros brigou mais pelo lance e foi pênalti, tá? Eu não vou tirar o critério e falar, olha, não foi pênalti no Viveiros, foi muito pênalti no Viveiros, né, lá no comecinho do jogo, mas tem que ser dito isso, tá? Tudo dito isso, o que o Vojvoda fez hoje, de querer fechar o time, enquanto o time estava melhor que o adversário, pressionando o adversário, criando chances contra o adversário, foi um ato de covardia inaceitável. O Vojvoda pensar em segurar um ponto num jogo que o Santos estava melhor, no momento que o Santos estava melhor no jogo, depois das mexidas dele, é inaceitável. O treinador do Santos não pode ser covarde nesse ponto. E o Vojvoda hoje foi covarde, tá? Ele armou o time bem, o time se portou bem nesse pasto que foi o jogo na Arena da Baixada, né? Começou perdendo, gostei da escalação inicial, ele aumentou a estatura do time para sofrer menos no jogo aéreo, sofreu ainda, mas foi menos porque os jogadores colaboraram bastante, principalmente o Tassiano e o Rony na defesa, né? Mas não dá, cara. O que o Vojvoda fez aí aos 43 do segundo tempo, tirar o Tassiano para botar, tirou o Rony para botar o Baço para fechar o espaço. Caramba, cara. Não dá, de verdade, não dá. E o gol foi justamente em cima de quem? João Baço, né? O Praz até comentou, ele fechou o espaço. Não, ele não fechou o espaço. Quem fecha o espaço é o zagueiro do meio, não o zagueiro do lado direito. Quem tem que fazer o pêndulo ali, quem tem que ser o cara do equilíbrio ali, seria, na teoria, o Zé Ivaldo, não o Baço. O Baço era para aumentar, amplificar o campo, para fechar o espaço do lado direito da defesa, e ele ficou parado enquanto o Esquivel achou um passe maravilhoso para o Viveiros fazer o gol, tá? É isso, porque foi um cruzamento, foi um passe do Esquivel para o Viveiros fazer o gol no final, né? No geral, cara, acho que o Santos poderia ter vencido esse jogo mesmo. O Santos criou chances para isso, né? A gente vai falar do jogo como um todo, mas deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, comenta, se inscreve no canal se você não tiver inscrito aí, que vai ajudar bastante, tá certo? E vai lá na Fute Fanatics, tá certo? Tem que falar aqui da Fute Fanatics todos os vídeos de pós-jogo, então vai lá no Fute Fanatics, o link tá na descrição e no QR Code que está aparecendo na sua tela, você tem 7% de desconto no meu cupom Peixão na Fute 7, tá? Só não entra nos
produtos que são lançamento lá na Food Fanatics, tá? De resto, você consegue usar o cupom é cumulativo, ou seja, ele se soma a outros descontos de outros produtos. Então isso é a parte muito boa aí do cupom, né? E todos os produtos da Food Fanatics são 100% originais. A entrega é muito rápida, o serviço é muito bom e é uma loja de extrema confiança, tá bom? Eu garanto que você vai curtir. Entre aí na Food Fanatics, né? Inclusive, durante o vídeo eu deixo algumas recomendações de produtos da Food Fanatics, não só de futebol, né? Vou deixar produtos do Santos também, mas eu boto outros produtos aqui da loja para você ver que tem uma gama de produtos. Eles aparecem aqui no cantinho, aqui, ó. Aqui perto onde está a cabeça aqui do desenho, eles aparecem aqui sempre uma sugestão de produto aí que eu deixo ao longo do vídeo, tá? Enquanto eu vou falando, vai aparecendo. Ele encaminha para a loja do Mercado Livre da Food Fanatics, tá? Mas entra no site aí que você consegue ver com mais facilidade. Fechado? O link está na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela. Vai lá na Food Fanatics. Bom, vamos voltar ao jogo. Vamos por partes, né? Vamos do começo. Escalação. Eu gostei da escalação inicial. Eu acho que entrar com o Tassiano no lugar do Gabriel, que vou falar um parênteses aqui já. Eu acho que foi a escolha certa do que entrar com o Lautaro Dias, né? Sendo o Tassiano 9. Embora ele tenha feito gol, ele erra muitas decisões ali durante o jogo. Óbvio que o pasto da Arena da Baixada também atrapalha, mas o Tassiano erra muita leitura de jogo em vários momentos que a bola passou por ele. O Santos podia ter aproveitado muito melhor os lances, em lances capitais que a bola passa pelo Tassiano, tá? Mas o Brazão no gol, Igor Vinícius e Lira nas laterais, Zé Ivaldo e Luan Pérez no meio da zaga, é o que tem hoje, tá? Não tem muito para onde correr, a gente viu a resposta logo no segundo tempo. Schmidt, Gabriel Menino, Gabriel Bom Tempo, Miguel, Rony e Tassiano, né? O Miguel e o Bom Tempo sendo os meias, o Rony sendo um segundo atacante mais caindo para o lado esquerdo e fechando pelo meio, o Miguel sendo meia pelo lado direito, fechando como ponta também, mas muito como meia, e o Gabriel Bom Tempo sendo meia central, tá? O Santos já começa o primeiro tempo sofrendo numa cagada do Zé Ivaldo. É isso que ele faz. Ele acerta lances, mas ele entrega lances completamente bizarros. É o terceiro pênalti do Zé Ivaldo em 6 jogos dele na temporada. É o terceiro pênalti que ele comete. Não pode um jogador de um time desse tamanho fazer tantos pênaltis de forma bizarra como ele faz. Uma coisa é a bola resvalar no braço, ele vai fechar o espaço, tá abrindo o leque ali do chute. Você até entende, esse tipo de lance realmente é muito rápido. Mas o que o Zé Ivaldo faz, os pênaltis que ele comete, é bizarro. São faltas completamente evitáveis. Lances que não precisa fazer o que ele faz. Cara, ele tava dando um impom no jogador no Viveiros do Atlético Paranaense desde antes de entrar na área. Se vai fazer a falta, derruba antes, bicho. Não pode ser burro. Não, é burrice. Não pode ser burro nesse nível. O Zé Ivaldo foi muito. É por isso que não dá para confiar no Zé Ivaldo. Porque ele entrega jogos bons, mas ele faz isso aí. Não pode, né, no começo do ano, o Zé Ivaldo ter tantos pênaltis marcados. Não pode. É inadmissível, cara. Só que tem que começar a punir os caras, porque não pode ser irresponsável nesse nível. Que isso compromete a temporada como um todo. Vai descontar do salário do cara ser irresponsável nesse nível? Porque uma coisa é você, como eu disse, fazer um pênalti que você tá abrindo o braço, né? Você vai fechar o espaço, é mais difícil, ou uma jogada que você toma um drible muito bonito e tal, e aí você erra o tempo de bola. Nesse tipo de lance do Zé Ivaldo, os pênaltis que ele cometeu esse ano foram assim, fazendo ipom no jogador. Não é de drible, sabe? É completamente inaceitável o que o Zé Ivaldo fez, tá? Dito isso, o Julimar cobrou o pênalti e fez 1-0 para o Atlético Paranaense. O Atlético, até os 10 minutos, mandou no jogo. Depois, começaram a aparecer os dois principais jogadores do Santos no jogo, para mim, no primeiro tempo, que foram o Gabriel Bom Tempo e o Miguel. Os dois ditaram o ritmo do jogo no primeiro tempo. Os dois foram muito bem, tá? Os 4 da frente, Gabriel Bom Tempo, Miguel, Rony, Tassiano, se encaixaram bem no primeiro tempo, né? Movimentação muito interessante, os 2 laterais chegando para criar, principalmente o Igor Vinícius pelo lado direito, né? Ele começou o jogo muito mal, errando passes bobos, perdendo a bola e para contra-ataque do Atlético Paranaense, mas depois ele se assentou no jogo, né? Parece que entendeu o pasto que estava jogando e aí ficou evitando de ficar toda hora fazendo driblinho curto, como ele gosta de fazer, né? Começou a soltar um pouco mais a bola, passar mais em transição, né? Então acabou se assentando no jogo, mas o Gabriel Bom Tempo e o Miguel fizeram um primeiro tempo muito bom, o que pesa ainda mais no resultado, porque os dois merecem muitos elogios pelo jogo que eles fizeram, principalmente no primeiro tempo, né? Eles comandaram as ações, né?
até que o Santos consegue o gol numa boa jogada do Gabriel Bontempo pelo lado esquerdo, encontrando o Tassiano, né? Encontra o Tassiano, aí o Miguel auxilia, né? O Gabriel Bontempo faz a jogada, a bola chega no Tassiano, o Miguel tenta o drible ali, o Tassiano consegue o domínio, abre o espaço, empata o jogo 1-1, e a partir disso, até o final do primeiro tempo, o Santos comandou o jogo, né? O Santos foi criando oportunidades, e aí que entra os erros do Tassiano no que eu falo, né? A bola chega no pé do Tassiano, teve a jogada do Gabriel Bontempo no primeiro tempo, assim, que foi espetacular. Ele sai fazendo tabela de um toque, ele faz com o Gabriel Menino, ele faz com o Vinícius Lira, faz com o Rony, consegue achar a jogada e o Tassiano recebe a bola do Gabriel Bontempo. Se o Tassiano puxa para o lado esquerdo, estava livre para chutar para o gol. Ele estava ali com espaço, né? Ele recebe a bola vindo da esquerda e ele está olhando para o lado esquerdo. Se ele segue reto para o lado esquerdo, o campo estava livre para ele finalizar. Ele para a bola, vira o corpo para puxar para a perna direita. E aí ele atrasa todo o lance, aí o Miguel pega a sobra e acaba isolando, né? Na hora que ele vai chutar, você vê que a bola bate em todos os morrinhos artilheiros, que acho que o campo só tinha morrinho artilheiro, a bola sobe, ele bate, a bola sobe pra caramba. Era uma chance clara que o Santos desperdiçou. Tem um bom chute do Rony também, que o Santos faz uma boa defesa, né? E o Santos mandou no jogo no primeiro tempo, né? Teve uma consistência de jogo interessante. E isso é padrão de treinamento, né? O treinamento funcionou, né? O time encaixou e comandou as ações do primeiro tempo. Falei, pô, beleza, voltar assim pro segundo, o Santos vai conseguir virar o jogo. O Santos tá bem no jogo, o Santos tá mandando no jogo. E se repetiu basicamente o que aconteceu contra a Chapecoense, né? O Santos no primeiro tempo. O segundo tempo volta e o Santos volta com uma postura completamente diferente. O Santos volta recuado, né? Totalmente recuado, ficando no espaço na frente da defesa, entrega a bola para o Atlético Paranaense, em vez de ficar com a bola como estava fazendo no primeiro tempo, entrega a bola para o adversário. O Atlético vai subindo as linhas, o Santos vai recuando, tentando jogar no lançamento, né? Tudo bem que o gramado contribuiu bastante para isso, que você pode chamar essa porcaria de gramado, né? Mas o Santos dando lançamento para o Miguel e para o Gabriel Bontempo para eles tentarem ter uma escapada, né? Aliás, para o Miguel e para o Rony para tentar ter uma escapada para tentar encontrar o Tassiano. Ainda assim, até os 22 minutos, quando eles dois são substituídos, o Santos encontrou algumas jogadas. Mas quando ela caía nos pés do Tassiano, ele fazia a leitura errada do jogo, né? O que aconteceu? Um desses lances, acho que é o Gabriel Menino, ou acho que é o Igor Vinícius, encontra o Tassiano desmarcado pelo meio, aliás, marcado, o Tassiano consegue se desvencilhar da marcação, o Gabriel Bontempo passa sozinho do lado esquerdo, o Tassiano vira e toca para o lado direito para o Miguel. Aí o Miguel tenta inverter para o Gabriel Bontempo e acaba não acertando o passe. Essas jogadas aconteceram várias vezes até a saída dos dois, mesmo com o Santos jogando na retranca. A postura para o segundo tempo do Vojvoda não foi boa, né? E deu para entender que o o Vojvoda queria era um empate, porque o Santos começou a enrolar para cobrar tiro de meta. Com o Brazão, com o Zé Ivaldo. Não precisava disso, cara. O Santos estava com o comando do jogo, sabe? O Vojvoda não percebeu no fim do primeiro tempo que o Santos estava comandando as ações. Ele quis mudar a postura do time para jogar no contra-ataque, sendo que ele estava conseguindo dominar as ações do meio de campo no primeiro tempo. Ele precisava ter mudado a estratégia. Se fosse mudar a estratégia, ele teria que ter feito o que ele fez aos 22 minutos, que foi tirar o Miguel e o Gabriel Bontempo. Eu não tiraria, tá? Eu entendo que o Gabriel Bontempo saiu porque ele estava amarelado, mas isso não fez com que o Gabriel Menino tivesse um desempenho favorável, né? Ele podia ter mantido o Gabriel Bontempo no meio ali e tirar o Gabriel Menino, por exemplo, porque eu acho que o Bontempo entregaria mais tecnicamente para a saída de jogo do que o Menino entregou, tá bom? Mas ele tira os dois e coloca o Moisés, né? Coloca o Moisés e o Barreal. O Rony vai para o lado direito, o Moisés abre como ponta pelo lado esquerdo e o Barreal vira o meia. E aí a parte interessante é o Barreal faz a troca de posições com o Moisés ora entra pelo meio como segundo atacante e essa movimentação passa a ser interessante. E o Santos toma o controle do jogo novamente, né? E o Santos fica assim até perto da substituição pelo João Basso, quando ele tira o Rony para botar o João Basso. Dos 22 aos 43 minutos do segundo tempo, o Santos fica com a bola, o Santos começa a comandar o jogo. O Santos, aí sim, em postura de contra-ataque, com um time um pouco mais veloz para a escapada, com o Moisés e o Rony, né, e o Barreal para fazer essas jogadas, o Santos consegue construir jogadas. Aí vem uma grande jogada do Moisés, que ele vai, e aí tem um latifúndio no meio de campo do Atlético realmente, né? O Zapelli deixa livre, e é um baita jogador, inclusive. Deixa livre, o Moisés vai levando, consegue fazer a jogada, bate no cantinho, e o Santos faz uma baita defesa, que eu gosto de chamar de Aderbar, né?
o Santos faz uma baita defesa. Depois o Igor Vinícius também tem uma grande chance, ele limpa, chuta de esquerda, a bola ia no ângulo e o Santos faz outra baita defesa. Então ele salva o Atlético em 2 lances capitais. Ainda assim o Santos criou mais oportunidades, mas sem conseguir concluir com grande qualidade, né? Aí tem as escorregadas do Lira, que aí você pode falar do jogador, mas eu entendo que é o campo, tá? Eu não tô colocando escorregada a culpa de ninguém, nem do Igor Vinícius, nem do Lamperes, nem do Lira, nem do João Schmidt. Escorregou, cara. Essa merda de gramado que foi o gramado da Arena da Baixada. E você viu o Julimar escorregando, o Zapelli escorregando, né? Os jogadores do Atlético Paranaense escorregando também quando eu fazer as jogadas. Então o gramado tá complicado para eles, inclusive, mas eles estão acostumados a jogar ali, né? Enfim. E aí, aos 43 minutos, vem a grande cagada do Vojvoda. Eu não sei porque cargas d'água com o time em cima, criando chances, enumerando chances, você mudar de novo a postura do time. Aí ele bota o Basso e o Lautaro Dias, né, para tirar o Rony e o Tassiano. Aí bota o Basso de terceiro zagueiro e bota lá o Lautaro de 9. E aí, né, a recompensa vem logo a seguir. O Basso, no primeiro momento, ele faz uma falta para amarelo que ele não recebe, né? Ele faz uma falta para amarelo, ele entra do lado direito, faz uma falta que o Ramon Abate Abel deixa passar, só marca a falta, não dá o amarelo. E logo no lance seguinte, o Bação tá lá para fazer a cagada, que é isso que ele faz, ele é fraco, tá? Ele é fraco, ele não tem nível para jogar no Santos Futebol Clube, ele tá ali porque ele é parça do Neymar, porque não tem outra coisa, ele ficou muito amigo do Neymar, ele tá ali, né? Essa nulidade de jogador, esse cara horroroso, pavoroso, tá? Não dá para culpar o gramado, não dá para, é só senso de posicionamento. Um zagueiro que não sabe olhar para onde ele tem que estar é complicado. O Basso deixou um buraco na defesa, que foi justamente o que o Esquivel viu. Ele viu o Viveiros livre entrando, saindo das costas do João Basso, tá? Porque o Viveiros estava marcado pelo Zé Ivaldo. Quem faz a cobertura nesse lance? O Basso, porque ele era, nesse momento, o zagueiro da sobra. Então, o Basso que teria que fechar o espaço, ele e o Igor Vinícius, né? Então, eles não fecharam, o Basso ficou parado, um jogador que entrou aos 43 do segundo tempo, ele ficou parado, o Viveiros achou espaço, atacou o espaço, o Esquivel encontrou um lindo passe, o Viveiros conseguiu desviar, fazer o 2-1. Aí, no desespero, o Vojvoda tira o Lira, que tinha escorregado no lance anterior, tira o Lira, bota o Roleiser até tenta achar 2 jogadas ali, mas o Santos não consegue concluir com qualidade para o gol e o jogo acaba. Esse foi o 2-1 para o Atlético Paranaense, né? Teve boas chances do Atlético? Teve, principalmente em cruzamentos, né? Perigosos ali. Um que o Lira falhou no cabeceio e o jogador do Atlético consegue cabecear e o Brazão faz uma boa defesa pelo lado direito. O Brazão também fez uma excelente defesa num chute de fora da área, que eu esqueci o nome do jogador do Atlético que fez. Acho que é uma jogada do Zapelli, mas eu não lembro quem que faz a defesa, o chute, né? Eu não lembro quem faz o chute. O Zapelli sai driblando ali o João Schmidt e o Zé Ivaldo como se não fosse nada, né? E só um detalhe, para passar pelo João Schmidt basta respirar, cara. Ele não consegue marcar ninguém. Nem falta que ele tenta fazer segurando o jogador, ele consegue. Ele vai segurar a camisa do cara, ele solta. Ele não consegue. Ele não consegue abraçar o cara para tomar amarelo. Nem por querer ele faz falta. Por exemplo, o Lira, no lance que ele escorrega, ele perde a bola, o que ele faz? Ele abraça o jogador para fazer a falta e tomar amarelo. Ele entendeu o perigo que estava correndo. O João Schmidt, que é o capitão do Santos nesse jogo, ele não consegue fazer isso. Ai, nossa. Antiesportivo. Meu irmão, mata a jogada. Esse tipo de lance tem que acontecer. E ele nem foi, nem tô culpando ele pelo gol que o Santos levou e tal, nem foi esse personagem. Só tô falando que tem momentos que você tem que fazer esse tipo de jogada. Você tem que passar do ponto e não ser violento, mas fazer falta de amarelo, uma falta do Igor Vinícius pelo lado direito, que o atacante do Atlético Paranaense ia sair em velocidade sozinho, ele faz a falta e toma amarelo. É esse tipo de lance, você toma cartão amarelo. Você não pode tomar amarelo nesse lance bobo, né? Mas esse tipo de lance você entende o cartão amarelo, tá bom? O João Schmidt não consegue, cara, de verdade. O Santos sente muita falta do Ilharão para dar equilíbrio defensivo, porque não tendo equilíbrio defensivo que o João Schmidt não oferece para o time, acontece isso aí. Tem que entrar o Basso para complementar a zaga. Mas, com todo respeito, o Santos criou para vencer o jogo. Tá? E óbvio, num jogo aberto, tem chance para os dois lados. É um jogo de rebate-rebate, porque a bola não rola com qualidade. Você vê que a bola vai rolando, ela vai quicando, ela não desliza, né? Não é tipo um tapete que a bola, tipo a Vila Belmiro ou a Arena Corinthians e tal, que a bola rola com qualidade, o Morumbi, né? Que você vê a bola rolando tranquilamente no gramado. Não, nesse tipo de pasto, que é o estado da Arena da Baixada, a bola não rola com qualidade, ela sai quicando, então atrapalha todo mundo, né? E aí vira um jogo de bate-rebate, chutão, tal. Todo mundo deu chutão, porque é o que dá para fazer nesse tipo de jogo.
Mas para o Vojvoda, eu coloco na conta dele esse resultado. Ele não poderia ter feito o que ele fez. Ele 2 vezes no mesmo jogo, ele fez a leitura errada do que tinha que ter acontecido. O Santos tinha que voltar para o segundo tempo do mesmo jeito que encerrou o primeiro, comandando as ações, criando dificuldade para a defesa do Atlético Paranaense, porque o meio-campo do Atlético Paranaense não era combativo o suficiente, né? Era um meio-campo mais leve de saída de jogo, e o Gabriel Bontempo e o Miguel estavam aparecendo ali na intermediária, no espaço entre a marcação do meio de campo e os zagueiros, conseguindo criar chances, né? Chegando muito perto do ataque, o Rony sendo um problema para marcar, sendo um problema para o adversário, marcando ali com muita força de vontade, né? Tem problemas técnicos? Tem, mas foi um bom jogo do Rony. O Rony não jogou mal, tá? Eu pego no pé, eu acho que ele não deveria ter sido contratado, mas quando joga bem eu não vou criticar o cara, né? Eu acho que o Rony fez uma boa partida dentro do que se mostrou para ele esse jogo. Se movimenta muito, brigou por cada lance, né? É uma evolução do Lautaro. O Lautaro Dias faz a mesma coisa, só que ele não consegue dominar a bola. O Rony consegue. Né? O Rony consegue olhar para o lance, ele consegue cruzar uma bola, ele chuta para o gol, diferente do Lautaro Dias, que tem medo de finalizar, por exemplo, né? Então, assim, foi um jogo decente do Rony, tá? E a postura que o Santos volta para o segundo tempo já foi uma parte errada do Vojvoda, porque o Santos não ficou recuado porque o time quis, foi porque o técnico falou. Tanto isso se prova do que eu estou dizendo, que o Santos começou a enrolar para cobrar tiro de meta. O Santos estava contente com 1-1 e não pode aceitar esse tipo de jogo. Contente com o empate depende do contexto. Se você está muito mal e conseguiu um empate. Contente com o empate é o que aconteceu no Beira-Rio ano passado. O Santos foi tratorado pelo Inter, conseguiu 1-1 e aí tudo bem você ficar contente com aquele tipo de jogo, um empate. O que não pode é você estar melhor, criando mais chances e mudar completamente a postura para jogar no contra-ataque, sem mudar as peças. Devia ter mudado no intervalo. Se essa era a proposta, se essa era o que queria ser feito, era pensar nesse tipo de encaixe. Não foi isso que fez. Então, assim, para mim foi covarde de mudar a postura do time do primeiro para o segundo tempo, recuando o time, mantendo os mesmos jogadores. Né? Depois que ele troca e mantém a postura mais recuada, com saída de jogo com jogadores de transição e de velocidade, aí tudo bem. Se ele muda no intervalo, eu até entendo que era isso que ele queria propor. Só que ele não tem culhão suficiente para fazer a troca e mudar a postura. Ele muda a postura e mantém os jogadores. E aí mina o Gabriel Bontempo e o Miguel no segundo tempo. Mesmo assim, ainda criou uma chance ou outra, porque os caras são bons. E depois ele faz a maior cagada de todas, que é fechar um espaço com 3 zagueiros na hora que o time estava melhor que o adversário, podia ter mantido isso, e aí depois ele vai no desespero e tenta empatar o jogo. Ele não poderia ter tentado vencer o jogo, já que o Santos estava em cima, criando oportunidades, se abrir para o Atlético Paranaense, chamar o Atlético Paranaense para cima de si, sabe? Assim, é inaceitável, cara. Eu defendo o treinador, não acho que tem que ser demitido, mas esse tipo de escolha é o que faz o torcedor comprar a briga da demissão, é o que faz o torcedor abrir mão de manter o técnico no trabalho, porque faz esse tipo de escolha durante um jogo. O Santos não pode perder ponto, com todo respeito, para Chapecoense e para Atlético Paranaense, nesse momento, nesse contexto, com os dois voltando de Série B. Tá? Perder ponto, se acontece o empate, o Santos tentando vencer, eu ia estar aqui só elogios, tá? E eu estava preparado para elogiar a postura do time, né? Ia criticar o que tem que ser criticado na parte, mesmo vencendo, tá? De mudar a postura do time, recuar e tal. Isso ia ser falado de qualquer jeito, que inclusive em vitórias eu falo isso. Falei no jogo contra o Noroeste, né? O Santos acabou de vencer um jogo na última rodada do Campeonato Estadual e eu critiquei, mais critiquei que elogiei. E hoje eu estava pronto para elogiar essas coisas. Então eu não posso criticar tudo, porque eu acho que o time foi bem montado, o primeiro tempo foi muito bom, mas o que o Vojvoda fez no segundo tempo não dá para defender, cara. Não tem defesa. Ele mesmo contribuiu para que esse resultado acontecesse. Ele mesmo jogou contra o próprio time que estava funcionando. Ele mesmo chamou o resultado negativo para o Santos. Foi a postura do treinador no que ele fez, principalmente na mudança de postura do primeiro para o segundo tempo. E depois, quando o time se assentou no que ele tinha proposto, ele vai lá e muda a postura do time de novo, chama o time adversário para cima e justo no cara que ele coloca, acontece o segundo gol. Então, não dá para defender o Vojvoda nesse tipo de coisa, cara. Se eu não sou a favor da demissão dele, não quero que saia. Eu acho que tem boas coisas aí, né? O time não jogou o primeiro tempo bem só por causa dos jogadores, mas eu acho que ele não pode ser turrão da maneira que ele foi com o Gabriel Bontempo desde o ano passado, sendo que ele é o melhor meio-campista do Santos desde o ano passado. Ele é o melhor meio-campista que o Santos tem. Ele é. Eu quero que o Vojvoda tenha a mesma paciência com o Gabriel Bontempo que ele teve com o Zé Rafael, que ele teve com o João Schmidt, porque a oscilação do jovem, ele saca do time rapidinho. A oscilação do mais velho, não, vamos dar moral pro cara, o cara precisa ir,
né? Ele vai recuperar e tal. Por que o jovem não banca? Eu quero que banque esse tipo de jogador. Porque o Gabriel Bontempo jogou bem, tá? Ele jogou bem o jogo passado, mesmo naquela péssima partida do Santos contra o Noroeste, e jogou bem hoje novamente. Mas se ele oscilar, eu quero que ele mantenha o jogador, não saca ele no próximo jogo e demora 10, 12 jogos para colocar de novo. Esse tipo de coisa que eu não quero. Né? Mesma coisa vale para o Miguel. O Miguel está bem. Apesar do Santos estar uma merda, o Miguel e o Gabriel Bontempo estão bem. Então mantém os dois. No próximo jogo vai voltar o Neymar e o Gabigol? Não saca o Miguel do time. Esse é o ponto. Saca o Gabriel Menino, fecha o Gabriel Bontempo por meio. Esse tipo de coisa não pode acontecer, cara. Não pode. É começo de temporada, dá para recuperar, mas não pode perder ponto. Não pode ser esse tipo de coisa que faz o Santos perder ponto, cara. O Santos conseguiu se recuperar da cagada do Zé Ivaldo. Aí vai o Vojvoda e contribui para a derrota. Não tem defesa. Se você é a favor da demissão, eu entendo. Eu não quero. Eu sou contra. Mas eu entendo você que reclama, você que pede a mudança, porque esse tipo de coisa não pode acontecer e está acontecendo. E aí é responsabilidade do treinador. Quero ver na coletiva dele se ele vai assumir a cagada que ele fez, porque foi uma cagada dele, tá? Você pode reclamar do Basso, eu acho ele horroroso, pavoroso, não querer no meu time. Mas a cagada maior é do treinador que colocou o cara sem ter necessidade no jogo. O jogo não caminhava para isso. O jogo caminhava para o Santos, talvez o empate, perdesse gols, mas para o Santos mandar no jogo. Se o Santos vai lá, toma um contra-ataque e acontece o gol dos caras, vai lá, eu entendo, tá? Eu critico derrota, eu pego no pé em derrota, mas eu entendo, quando o Santos está em cima e perde por coisa do jogo, eu entendo. Tem vários jogos assim, que tem o primeiro jogo do Santos, né, no clássico, no começo da temporada passada, que o Santos perde para o Palmeiras na Vila, que o Santos jogou melhor, eu falo, esse tipo de jogo é o que a gente fica frustrado pelo resultado, não pelo desempenho. E é isso, tá? Mas se perdesse assim nessas condições, eu ia falar, tô frustrado pelo resultado, não pelo desempenho. Agora eu tô frustrado pelo resultado, não pelo desempenho, mas pelas escolhas do treinador. O treinador escolheu muito mal, né? Enfim, deixe sua opinião nos comentários. Quero saber, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu.